Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Nosso tema de hoje é: suplementar, vou ter que fazer isso sempre? Eu entendo por que você tem essa dúvida e tá tudo bem, sem problema. Hoje nós vamos te ajudar a ter clareza sobre esse assunto. Vamos lá? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa, tudo bem? Estamos aqui com a Fernanda Fadel, nutricionista, e ela vai me encher de pergunta aqui para a gente poder esclarecer todas as dúvidas de quem está nos assistindo, né, Fernanda? Isso mesmo. Então Vai vamos lá. Isa, suplementar, vou ter que fazer isso sempre? Por que as pessoas têm essa dúvida? Então, comer, vou ter que fazer isso sempre, Fernanda? Abastecer o carro, vou ter que fazer isso sempre, né? Não importa se teu carro tem 1 ano, 2, 20, você vai ter que abastecer ele sempre para ele andar. A suplementação é como se fosse parte do nosso combustível. Então, a gente tem que fazer sempre conforme a necessidade do corpo. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que a nossa cultura brasileira, não vou falar nem ocidental, Fernanda, porque nos Estados Unidos tem supermercado de suplemento, tá? Eu tenho uns pacientes nos Estados Unidos que ele fala: Isa, você tinha que morar aqui, você ia se divertir. Lá existe muito tratamento à base de naturopatia e o pessoal prefere muito suplementar. Então é uma questão de cultura. No Brasil, sabe, as pessoas pensam que tem que só comer, sabe, Fernanda? Que não precisa nunca suplementar. E ainda comem mal. E comer mal, tá? Não é só uma questão de você comer coisas naturais ou não. Tem gente que acha que comer bem é comer alface com tomate na hora do almoço, tá? Eu falo, sua alimentação é boa? Eu como salada, né? Como fruta, daí como uma bananinha lá e como salada. Ah, que salada você come? Alface e tomate todo dia. Alface é uma verdura muito pobre, tomate não é para todos os tipos de sangue. Aí a pessoa acha que isso já nutriu de vitamina e mineral. Então, como nós aprendemos que nós temos que comer fruta e verdura, que isso já é o bom para a saúde, não importa se o arroz é branco, se come carne frita, e aí acha que comer aquela alfacinha com tomate e aquela, né? Então, mesmo que a gente comesse tudo integral, vegetariano, nosso solo não tem vitaminas, nutrientes necessários para que a gente possa ter todos os nutrientes para o bom funcionamento do organismo. Então, o que as pessoas têm que mudar de cultura mental, né? O que as pessoas têm que entender? Por que a gente tem essa cultura de que se comer uma alface, um tomate, uma banana todo dia já está suprido de vitaminas e minerais? Nem come nada integral, né? Tudo refinado, industrializado, na caixinha, na latinha, que não tem nada de vitamina e mineral. Por que as pessoas têm essa cultura? Porque elas acham que até que você anda, abre o olho, consegue ir para o emprego mesmo se arrastando, você não tá doente, você tá bem, né? Tá saudável. O corpo ele dá sinais se tá faltando nutrientes ou não. Quando o seu organismo começa a ficar errado, né? Você não tem energia, você não tem vontade de acordar, você tá com gordura localizada. O ápice do organismo faltando vitaminas e minerais é quando a pessoa começa a engordar, inchar. Faltou o combustível para os órgãos que fazem eles funcionar com eficiência. Qualquer motor que não leva o combustível certo, ele não funciona direito ou até pifa. Mas na nossa cultura brasileira, é só quando pifa que tem que correr atrás. Ninguém quer investir tempo e dinheiro porque é investimento, tá, Fernanda? Suplementação, você pagar por um suplemento é investimento, não é gasto. Gasto é quando você toma remédio para pressão, remédio para diabetes, isso é gasto. Gastar com o hospital, com passar mal e ter que ir lá se socorrer, isso é gasto. Agora, gastar com suplementação é investimento. Então, na nossa cultura, as pessoas, primeiro, acha que tem que tomar assim um comprimidinho ou outro para resolver um sintoma,
né? Então a gente não tem cultura que a gente tem que tomar várias cápsulas. Tem cápsula tipo de ômega 3 mesmo, que tem pessoas que precisam de 6 cápsulas por dia, mas elas acham que 6 cápsulas por dia pode dar dor de estômago, né? 6 cápsulas por dia faz mal, porque ela na cabeça dela, ela faz a comparação, ela linka a cápsula não como uma vitamina, mas como um remédio. Na nossa cultura, tudo é remédio, tudo se resolve com remédio. Nós não temos cultura para tratar preventivamente, para reestruturar corpo, para reequilibrar corpo, que é isso que o suplemento faz. Nós não temos cultura para isso. Nós temos cultura que quando você pifa, toma um remédio. E não você tomar um suplemento para não pifar. Entende? Então é tempo das pessoas começarem a investir, tá? Em suplementar. Quem tem o problema para regular o corpo, reestruturar o corpo, para conseguir melhorar, e quem não tem para nunca chegar a ficar ruim, entende? Então esse é o problema, tá? Então a gente tem que suplementar sempre? Sim, porque a gente tem que comer sempre, tem que abastecer o carro sempre, então tem que suplementar sempre, tá? Mesmo porque, Fernanda, o que acontece? O nosso solo, tá? É pobre em minerais, assim, fundamentais. Vou dar só 2 exemplos, entre muitos. O magnésio e iodo, né? Magnésio e iodo, solos mais ricos em magnésio e iodo são os solos de vulcão. Então, sem magnésio a gente engorda, sem iodo a gente engorda, porque o iodo é responsável, além de baixar processo inflamatório, celulite é um processão inflamatório, e muitas vezes é carência de iodo. Tá? Não metabolizar, não fazer músculo e aí você cria gordura. Quanto menos você tem nutriente para fazer músculo, mais seu corpo transforma o alimento em gordura. Então, se você tiver o nutriente para trocar gordura por músculo, para fazer essa fábrica, pegar uma gordura e transformar em músculo para o teu corpo, que o magnésio é um dos que faz isso, tá? E o nosso solo, nossa alimentação é pobre em magnésio, então você pode comer 1000 comidas que tem magnésio, tem tão pouquinho, que se você comesse as 1000 comidas para repor o magnésio que você precisa, você engordaria muito, mesmo só com verdura, entendeu? Por isso que a gente precisa suplementar, tá? É impossível você ter o tanto que seu corpo precisa só na comida, mesmo que ela seja toda correta. Eu como muito, muito bem mesmo, dentro de tudo, das combinações, do que meu sangue precisa, tudo, conforme o meu metabolismo, tudo, e eu tenho que suplementar bastante, porque eu trabalho bastante. Você anda bastante com o carro, você tem que pôr mais combustível do que quem anda pouco. Isa, por que dá para acabar com essa dúvida das pessoas? De suplementar, tem que fazer sempre? Porque assim, a gente, às vezes, pensa, Fer, que suplementar ou ficar comendo bem é besteira, é moda de natureba, tá? É outra coisa da cultura. O que a gente aprende? Nós temos uma cultura de escassez, vamos começar entendendo. Nós temos uma cultura de escassez, porque quem veio para colonizar o Brasil passou fome, muitas vezes, a maioria. A minoria lá que veio lá do reino que não, mas a maioria sim, né? E teve também escravidão e tal, então é uma cultura de escassez. Todo mundo acha que tem que comer até morrer. Tem isso no seu instinto, que você tem que comer para fazer provisão. Por isso que as pessoas comem, às vezes nem tá com fome e fica comendo. Porque nossa cultura é uma cultura que passou fome, que tem isso no subconsciente lá que vem dos nossos antepassados, no registro do nosso DNA, que eles passaram fome, então a gente tem medo de passar fome. Inclusive tem muita gente no Brasil, Fernanda, que compra mais coisa no mercado do que precisaria para passar. Isso a gente chama terapeuticamente de síndrome de escassez. Ele não vai e compra o necessário para ele comer e passar. Às vezes compra mais, estraga, com medo de faltar. Então isso é uma coisa que faz muita gente engordar, tá? Então tudo isso num processo de emagrecimento tem que ser compreendido, né? O porquê da ânsia também tem a ver com isso. Não é só isso, mas também tem a ver com isso. Aí, também na nossa cultura, o que se pensa? Comer é para festejar. Então a gente fala que as pessoas não se alimentam.
Elas comemoram. Elas não vão num casamento para ir lá, né, botar sua energia de bênção para o casal que vai casar, ou no aniversário, para levar sua alegria, ó, mais um ano de vida para aquela pessoa. Não, eles vão interessados no que vai ter para comer. Então as pessoas não festejam nada, elas comemoram. Se for nesse intuito de comemorar, pode ver que tudo tá gostoso e tem gente ainda que critica a comida. Então, para você ver como que é a cabeça das pessoas. E eu pergunto para você, Fernanda, e para quem tá nos assistindo aí, para que a gente se alimenta? Qual o intuito da gente comer, da gente se alimentar? Eu pergunto para você, Fernanda, é para matar a fome? Será que comer é para matar a fome? Ou será que comer é para gostoso, Fernanda? Também não. Ou será que comer é para ficar feliz? Você que tá aí, me responde. O Alcides acabou de entrar. Responde aí, Alcides. Tudo bom, Alcides? Para que a gente come? É para ficar feliz, para matar a fome ou para gostoso? Nenhum dos três. A gente come para se nutrir. Então, o dia que na nossa cultura brasileira as pessoas aprenderem que a gente tem que comer para se nutrir, então a gente não tem que olhar num prato, Fernanda, e pensar assim: será que essa comida é gostosa? A gente tem que olhar e pensar: quanto de vitaminas e minerais eu vou ter nesse prato? Entende? E aí a pessoa se alimentar daquilo. Então, essa é a primeira coisa da cultura. Ah, mas essa comida aqui, que é saudável, que está na combinação certa, que é para o meu tipo de sangue, ela está suprindo tudo que eu preciso para o meu corpo funcionar? Porque se comer é para se nutrir, qual o intuito de se nutrir? Você dá combustível para o corpo te dar energia para você conseguir trabalhar, pensar, curtir a vida com a família e ser feliz, porque para tudo isso precisa de muita energia, né? Trabalhar e ser um profissional excelente, conseguir ser uma pessoa alegre, cheia de amor, de energia para a família, precisa de energia. E para você ser bom pai, bom filho, bom esposo, boa esposa, precisa de muita energia. Então, o que dá essa energia? Vitaminas, proteínas e sais minerais. Aonde a gente consegue essas proteínas, vitaminas e sais minerais? Numa alimentação que tem isso, que não é os refinados, os com conservante, não tem isso mais, né? É aquele alimento legal, saudável e os suplementos, né? Eles que dão essa energia e é eles também que reconstrói tecido. Para o seu fígado nunca ficar fraco, para o seu rim nunca ficar fraco, para você viver 120 anos sem ficar gaga, para o seu cérebro nunca ficar fraco. Então, para você não engordar, porque quando tá tudo fraco, fígado tudo intoxicado, funcionando lento porque tá fraco, rim, pâncreas, intestino, a pessoa engorda. Quando os hormônios tá tudo errado, porque você não se nutriu, porque você comemorou, porque você só comeu para matar a fome, ou para gostoso, ou para ficar feliz. Uma comida gostosa. Aí você olha uma comida gostosa, até eu, tá, Fernanda? Adoro tortinha de morango, já viram? Tem uma massinha assim, folhada, um creme, ó, enche minha boca de água com morango em cima. É o meu doce preferido, viu, gente? Tortinha de morango, eu como uma vez por ano. Eu me dou o luxo. É gostoso de ver, mas isso vai me dar vitamina e mineral? Isso vai fazer eu ficar nutrida? Isso vai fazer meu corpo ficar mais lento, mais intoxicado, mais fraco, ou vai fazer fortalecer? Então, nós lá na escola não damos essa cultura para as crianças desde lá de cedo, nós não damos essa cultura para os nossos filhos. Aí a gente come a carne de porco mesmo, porque a pururuca é gostosa. Que delícia salame, né? Ó que beleza. Gostoso, até eu gosto, viu, Fernanda? Mas aí é uma opção. Então, na nossa cultura, a gente pode até comer besteira, mas não pode ser a maior parte da nossa alimentação. E aí, o que acontece? A maior parte da nossa alimentação é besteira, aí a pessoa já não tem nada de vitamina e mineral, aí o que ela tem que fazer? Suplementar bastante. A pessoa chega aqui pra mim e fala assim: ai, mas eu não queria tomar muito suplemento, eu queria... Então eu falo, daí você vai caprichar mais 100% na alimentação? Daí eu dou menos suplemento. Ai, mas eu não consigo comer isso, eu não quero tirar aquilo, então vamos suplementar. Entendeu? Então, tudo depende da pessoa, sabe, Fernanda? Depende do tipo de trabalho que ela desempenha.
Se ela desempenha trabalho que tem menos desgaste, menos suplemento. Se ela desempenha trabalhos que ela desgasta mais, mais suplemento. Se você tem um carro só para andar na cidade, vai demorar mais tempo para você trocar o óleo, vai demorar mais tempo para você reabastecer o tanquinho da água, vai demorar mais tempo para você ir no posto ter que abastecer e encher o tanque. Agora, se você tem um carro que você usa para viajar, aí você tem que encher o tanque às vezes uma vez por semana ou muito mais de uma vez por semana, tem que trocar o óleo com menos tempo, tem que pôr água com menos tempo. Então, o tanto que você desgasta é o tanto que você tem que repor. Isso é a lei de qualquer coisa no universo, é a lei de uma empresa, é a lei de qualquer coisa. Tudo que você usa mais, você tem que fazer mais manutenção. O tanto de suplementar depende do dia a dia da pessoa. Quando a pessoa vem no consultório e a gente faz 1000 perguntas, parece até que você é fofoqueiro, sabe, Fernanda? Que você quer saber, por que você precisa saber disso se eu só quero emagrecer, entendeu? Como que é minha vida, como é que é meu casamento, como é que é o meu trabalho, parece uma ficha policial, tá? Mas não é isso. É que você tem que entender a que a pessoa está exposta emocionalmente, ambientalmente, né? O tanto que ela desgasta, porque aí a gente vai avaliar o que ela precisa e a quantidade que ela precisa. Isa, dependendo do nutriente, a pessoa fica sem escolha de tentar recuperar na alimentação, né? Porque igual você falou, o magnésio e o iodo, por mais que ela coma. Não vai ter que suplementar. E aí, pode suplementar demais? Pode suplementar de menos? Eu vou ter que tomar magnésio a vida inteira? Qual é a quantidade? Ah, eu vou ter que tomar iodo a vida inteira? Qual é a quantidade? Aí, Fer, é onde entram os exames, sabe? E é legal, sabe, Fer? Quando o paciente vem para nós precisando emagrecer, paciente que não consegue manter, tem a ver com isso. Falta a suplementação, falta os nutrientes que fazem aquele corpo ter eficiência em funcionar e jogar o excesso de gordura fora. Por mais que a pessoa não seja gorda, mas aquele que tem aquela gordura na barriga, aquilo, gente, dá derrame na veia do coração, aquela gordura na barriga. Às vezes a pessoa é magrinha, eu tenho paciente que a pessoa é magrinha inteira e tem aquela pochete, tá? E aquilo vai para a veia do coração. Aquilo pode dar infarto. Ah, mas era magrinha e infartou. Acontece. Por quê? Faltou os suplementos, faltou o corpo ter capacidade, porque ele tem que ter o combustível para trabalhar redondinho, como qualquer motor, para jogar o excesso fora. E ele junta, pouco, bastante, mas ele junta. Aí a pessoa só acorda que ela precisa, na hora que já tá. Porque quem vem aqui com sobrepeso, que daí aceita, às vezes é um que tá com sobrepeso, mas daí a pressão já tá subindo, tá com sobrepeso, mas já infartou, tá com sobrepeso, mas já tem diabetes e não sara, tá com sobrepeso. E a pessoa tem que entender que o corpo, para começar a dar sintoma, para começar a juntar uma gordurinha localizada, para começar a doer a cabeça, para começar a subir a pressão, é porque ele já tá 70% ruim, tá? Então, quando você chega a ter o sintoma, seja ele qual for, até a gordura localizada, teu corpo já está funcionando 70% ruim. Por falta de suplemento, por falta de nutriente, por falta de desintoxicar. A hora da gente começar, Fernanda, a ir atrás de suplementar, entender se está tudo certo com o nosso corpo, é antes de você começar a ter o sintoma. Ah, eu não tenho dor de cabeça, mas antes de, eu até 2 anos atrás eu não tinha, agora eu tenho. Mas antes ela já começou a ter baixa de energia, já começou a ter outros sinais. Ah, antes de ter a gordurinha localizada, um exemplo, a barriga começou a inchar antes. Ela nem tinha gordura, mas a barriga já começou a inchar. Então o corpo, antes dele dar um sintoma que aparece mesmo, ele já dá uns sinais antes. Que tá faltando vitamina e mineral, tá muito obstruído o órgão intoxicado. Você já tem que correr atrás de entender o que acontece com você. E nós não temos cultura para isso, e nós precisamos ter. Nós precisamos quebrar esses paradigmas, sabe? Que a gente tem que investir na nossa saúde só depois que a vaca foi pro brejo. Você entendeu? A gente tem que investir antes, tá? E quem já conseguiu recuperar a vaca do brejo tem que investir pro resto da vida para ela não ir pro brejo de novo. E todos os nossos pacientes, Fernanda, que começam a melhorar nesse processo de desintoxicar, nutrir, suplementar. Ontem eu falei por videoconferência com uma paciente que falou, ó, perdi 5 quilos dentro do tratamento que
que faz pouco tempo. E nossa, minha energia melhorou, não sei o que, melhorou, não sei o que, melhorou. E a pessoa começa a sentir o corpo, sabe, Fernanda? Quando ela começa a entrar num processo correto, tá? Ela começa a sentir o próprio corpo. Então, além da gente ter o aporte dos exames para saber até que ponto você tem que suplementar ou não, quando tem que parar ou não, a pessoa também começa a sentir. Porque quando ela começa a equilibrar o corpo, eu equilibrei isso com esse suplemento. Depois que eu tô usando esse, melhorei daquilo. Então, ela sabe que quando volta aquele sintoma, Fer, é porque tá faltando aquele nutriente. Então, por isso que eu falo, é uma questão de cultura. Quando a pessoa começa a ter consciência do funcionamento orgânico, do que serve para ela, do que não serve, do que faltava, do que não faltava, o que melhorou com aquela suplementação, o que não melhorou, você entende? Ela começa a linkar e fica muito fácil da pessoa conseguir compreender. E pergunta para mim, né? Que a dúvida hoje eu tenho que tomar para sempre, né? Eu vou suplementar até quando? Aí a pessoa olha para mim, a pergunta muda depois de um tempo, tá? E pouco tempo, 1 mês, 2 meses, a pergunta muda. Ela não é mais, eu tenho que tomar isso até quando? Não, elas falam assim, eu posso nunca mais parar de tomar? E é onde daí a gente faz as orientações. A gente tem que suplementar o que o corpo precisa para sempre, tá? Se ele precisar, à medida que é necessário. Eu atendi uma paciente em Campo Mourão que a gente precisava que ela emagrecesse urgente porque ela tinha um desgaste tão grande no joelho que ela não estava conseguindo parar em pé. E ela tem osteoporose severa, ela não consegue pôr prótese, a prótese não fixa. O médico não quer fazer cirurgia de prótese. Então a gente está trabalhando para recuperar a massa óssea e a gente trabalhou para ela perder peso, para ela poder não sobrecarregar o joelho e conseguir continuar andando. Entende? Porque se ela fizesse menção de dobrar o joelho para dar o passo, ela desequilibrava. Agora, depois ela andava igual um robozinho, agora ela já anda normal. Entende? Então, o que acontece? Ela estava com excesso de magnésio, porque como ela tinha osteoporose, o que se fala? Tem que tomar cálcio, magnésio e vitamina D. Aí ela enchendo a cara de cálcio, magnésio e vitamina D. Aí excedeu o cálcio, que deu artrose, excedeu o magnésio, que estava sobrecarregando o rim. Entendeu? E não resolveu o problema dela. E não resolveu o problema dela. Então, suplementar tem a ver com necessidade. Sabe? Pra que eu vou pôr mais óleo no motor se eu acabei de trocar semana passada? Entendeu? Aí vai derramar. Tudo tem, até lá, se você vê no carro, tudo tem um nível, né? Eu não posso colocar mais água lá no negocinho da água do que o nível, porque senão fica daí explodindo e molhando o motor, e estraga o motor. Então, tudo, Fernanda, se faltar, igual no carro, se faltar água, funde o motor, mas se tiver água demais também vai estragar o motor. Se tiver óleo de menos, funde o motor. Se tiver óleo demais, também estraga. É assim. Se colocar combustível demais no tanque, vai vazar na pintura do carro e vai estragar a pintura do carro. Então é assim, Fernanda. Tudo não pode faltar, não pode sobrar. E aí a gente pode ficar suplementando a mesma coisa a vida inteira? Não. A gente precisa ir atrás de monitorar mesmo, mensurar. Como que a gente faz isso? Com exames, né? Tem exames capazes de detectar o que precisa suplementar, o que não precisa, né? Cheguei na média, tá baixo, vamos suplementar 3 meses, 6 meses, tá baixo minha vitamina D, vamos suplementar 3 meses, 6 meses, vamos tomar sol. Chegou perto de 60, então agora não precisa. Né, uma vez por ano monitora. Chegou perto de 60, aí eu fiz um ano depois de novo, baixou para 40. Vamos suplementar só um pouquinho então, para voltar lá nos 50 e pouco, né? Depois para. Mesmo suplementando, ele não aumenta muito para chegar perto dos 60, então tem que suplementar sempre. Entende? E sempre uma vez por ano e medindo. Esse aqui excedeu. Eu tô com uma paciente que também em 2 semanas perdeu 5 quilos, e aí ela tava com falta de força muscular, e a gente também entende
E qualquer profissional de saúde entende que falta de força muscular também, além de outros, tem a ver com falta de B12. Como ela é uma pessoa acima de 70 anos, acima de 70 anos, o que se conclui? Falta B12. Toda pessoa acima de 60 tem que suplementar B12. Pausa. Tem que medir. Tá? Porque até a pessoa acima de 60 anos tem o fígado mais intoxicado, o rim mais intoxicado e mais velho, e se suplementar excesso de B12 pode ter cirrose por excesso de B12, né? Aí a gente foi medir a B12 dela, um dos exames que a gente pediu, a B12 dela tá acima do que precisa. E ela tá com fraqueza na perna. É falta de colesterol, é falta de outras coisas, não é de B12. Então, suplementar não é assim. Não é uma coisa que a gente tem que fazer para sempre. A mesma coisa, a gente tem que fazer a suplementação se o corpo realmente precisa aumentar aquela taxa para funcionar bem. Isa, dá um exemplo para nós de um caso de um paciente que era descrente da suplementação e agora ele vê com bons olhos e aceitou a suplementação. Eu tive o recorde do paciente resistente, Fernanda, foi há 1 ano e pouquinho atrás, 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio atrás, né? Que ele é uma pessoa muito sistemática, muito racional e muito controlador. A vida inteira foi saudável, mas teve um AVC gravíssimo. O cérebro ficou normal, uma pessoa muito lúcida, mas perdeu toda a movimentação eficaz de perna e braço, né? E aí ele veio e com a cabeça muito boa, não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque daí quanto mais cabeça boa e se for sistemático, mais controlador e mais inflexível e mais resistente. E a vida inteira nunca precisou ir no médico para nada. Então tem aquela cultura que não precisa cuidar e hoje ele fala o contrário para mim. Tá? Ele demorou 2 meses da primeira consulta para aceitar que ele tinha que fazer meu tratamento. Porque quando ele viu a minha prescrição, ele achava que não precisava de tudo aquilo que eu passei de fitoterápico, de oligoelemento e de suplementação, né? Ele pensava que, como eu acabei de falar, né, durante a live, que tem que resolver com uma cápsula, né, que tem que ele veio ali só para fortalecer a perna, então por que ele tem que tomar aquele monte de coisa, um monte de remédio, o pessoal fala. O pessoal não fala fitoterápico, suplemento, né? Eles acham que tudo que tá na cápsula é remédio. Então tem dificuldade de aceitar. Hoje ele fala: nossa, se eu soubesse que era assim que funcionava nosso organismo, eu tinha feito isso antes para não chegar a ter o AVC. Então hoje ele entende isso, sabe? Que da necessidade que ele tinha que ter suprido antes, como ele é muito inteligente, porque eu falo que essas pessoas assim mais racionais, mais controladoras e mais sistemáticas, é difícil de eles abrirem a mente para entender que eles precisam de tudo aquilo realmente. Mas quando eles abrem e entendem, Fernanda, eles são os melhores pacientes, tá? Quando eles começam a sentir o efeito e como eles são muito inteligentes, eles param para raciocinar. Eu preciso realmente, isso fez diferença, aquilo fez diferença, não é isso aí mesmo, é por aqui. Aí eles não abandonam, sabe? E hoje, às vezes eu falo, ó, tal não precisa mais, né? Tal, vamos reestruturar aqui, de repente, não, mas eu me senti tão bem, mas, né, mas não vou daí decair de novo, não sei o quê. Então hoje ele vê a importância e sente a necessidade, vê a melhora e não quer. É isso que eu falo. A pessoa às vezes no começo acha, é muita coisa, tem um monte de coisa que freia para fazer aquilo, porque nós não temos isso desde quando nós somos crianças na cultura, né? Então tem um monte de rejeição, né, no cérebro, no subconsciente, né? Mas a partir do momento que o próprio corpo começa a melhorar, o nosso cérebro primitivo, que o primeiro intuito do cérebro primitivo é a sobrevivência, ele nem quer mais abandonar, sabe, Fernanda? Nem quer, sabe? Ele quer mesmo suplementar para a vida inteira, porque ele nunca mais quer voltar ao que era antes, ele quer sempre ficar melhor. Porque, Fer, experimentar
O bem-estar é viciante. A partir do momento, igual diz o nosso mestre, que você vê, não tem como desver, né? A partir do momento que você viu, conheceu, sentiu, não tem mais como você não ficar saudoso ou nostálgico daquele bem-estar, né? Então, às vezes eu encontro pessoas que, por causa de achar que não queria fazer para a vida inteira, fizeram, a hora que melhoraram o sintoma, pararam, não vieram mais, tá? Aí eu encontro, tipo, 5, 6 anos depois e olha para mim e fala: eu me sentia tão bem quando eu tava lá, eu preciso voltar, entendeu? Que bom que eu te vi, vem, me abraça, fala: nossa, eu me senti tão bem quando eu tava lá fazendo as coisas com você, eu preciso voltar lá. Mesmo que não voltou o sintoma que ele veio tratar, entende? Mas daí sentiu bem de tudo, veio tratar o sintoma, melhorou do que veio, seja uma dor de cabeça, o sobrepeso, né? Mas quando você não suplementa, você não tem a mesma energia, o corpo não funciona tão leve, sabe? Você não tem aquela alegria, aquela coisa gostosa que você sente, melhora raciocínio, memória, né? E a partir do momento que você tem isso na vida, esse bem-estar, você acorda com vontade de acordar, você faz tudo o que você faz, você programa aquilo no dia, você dá conta, né? Você não fica igual barata tonta, o emocional não fica fazendo zigue-zague, porque corpo são, mente sã, né? Corpo suplementado, nutrido, a cabeça fica ótima, não tem essa sensação de estresse, depressão, né? E aí a pessoa, ela não quer mais deixar o suplemento, porque se ela deixar, o corpo fica fraco, não tem um combustível para funcionar, ela não vai mais ter esse bem-estar. E aí a pessoa vicia no bem-estar, ela nem quer mais parar de suplementar, entendeu? Nossa, e mesmo escutando essas coisas, Isa, pode ter alguém pensando assim: mas até hoje eu fiz assim, é difícil agora mudar. Uhum. Então, né, é aquela história, né? Se você planta, tá, mandioca, e a raizinha lá da michuruca, né? Aí você fala: não, eu vou plantar de novo porque eu quero uma raizinha melhor. Mas a terra tá faltando nutriente, né? Como que você vai querer ter uma plantação de mandioca boa para você comer uma boa mandioca, para você lucrar, se você não nutre a terra, né? É impossível você ter bons resultados se você continuar no velho hábito. Velho hábito, velhos resultados. Se você galgar novos hábitos, novos resultados. E as pessoas que dão essa desculpa, mas eu fiz assim até hoje, eu não queria mudar, então é um paciente que eu falo que não quer melhorar. Porque aquele que quer melhorar, ele não se importa com o que ele tem que fazer, o sacrifício que ele tem que fazer, e no final ele acha que todo sacrifício que fez não é sacrifício. Entende? Que valeu a pena e que realmente não é um sacrifício, né? Então eu falo para as pessoas que não querem sair da zona de conforto: você tá faltando vitamina e mineral, porque quem não tem energia para sair da zona de conforto, aí que precisa suplementar. Então aquela pessoa que chega e fala: mas até hoje eu fiz assim, eu não quero mudar, então já tá faltando vitamina e mineral, Fernanda, porque ela tem preguiça. E sabe, sempre falo para as pessoas: no meu vocabulário não existe ter preguiça, existe faltar vitamina e mineral para a pessoa ter energia, ter combustível correto. Então não existe preguiça, existe falta de nutriente na pessoa, né? Então aquele que não tem muito ânimo de mudar é porque esse realmente precisa da suplementação, porque ele já tá sem vitamina e mineral, sem energia para querer mudar. É o primeiro da fila, né, Isa? É isso aí. E não dá para plantar maçã e querer colher abacaxi, né, Fernanda? Então, ó, tem que acordar, tá? Que não vai dar, não existe pó de pirlim-pim-pim, não existe varinha mágica de condão, não existe uma cápsula, Fernanda, que vai te suplementar tudo, que vai te deixar com energia, feliz, saudável. Isso não existe, tá? Existe a gente ter que ir atrás de entender o que a gente precisa para ter bem-estar, para ter saúde, para o nosso organismo funcionar bem e para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E para aqueles que pensam assim: eu não estou doente, então eu não preciso de suplementação. Se ela tá com sobrepeso,
tá? Se engordou, pouquinho ou bastante, tá doente. Se ela tá com preguiça, tá doente. Se ela acorda sem vontade de levantar, tá doente. O que é tá doente? É o organismo funcionando mal. É aquilo que eu volto a falar, na nossa cultura, porque nós temos o SUS. Então, olha que bola de neve. Nós temos SUS. Você sabe que nos Estados Unidos não tem SUS, né? Ou você paga particular ou você não é tratado de qualquer coisa, né? Lá o povo tem plano de saúde quando entra no emprego. Não tem SUS. Mas aqui a gente tem SUS. Aí o que o médico do SUS enfia na nossa cabeça? Você só pode vir aqui para ser tratado quando você estiver morrendo. Não é assim? Porque a maioria das pessoas, até quem tem um pouquinho de dinheiro, a maioria delas usa o SUS, tá? Ou o plano de saúde. Vamos falar do outro plano de saúde. Eu fico besta. A pessoa vai lá, tá na menopausa, foi no ginecologista, a mulher ou o homem na andropausa, foi no urologista, tem sinais, porque ele é médico, ele sabe, ele estudou para isso, que tá faltando hormônio e ele não pede exame de como tá os hormônios. Você acredita nisso? Por quê? Porque se foi no SUS, o SUS não quer pagar, quer economizar ao máximo, só passa hemograma, de colesterol e esses, e se for no médico, ele também leva bronca se ele passar um pouquinho mais na lista de exame, ele não quer cobrir. Você entendeu? Por mais que o plano da pessoa seja o top, tá? Então, o que acontece? Acontece que daí fica na cabeça das pessoas. Só pode buscar tratamento se você estiver morrendo. O médico nem te leva a sério, você já viu? Que se você chegar lá e falar, tô com uma dorzinha de cabeça, ele não quer saber por que você tá com dor de cabeça. Ele passa um analgésico. E se você insistir que você quer ir atrás de entender o porquê que você tá tendo aquele dor de cabeça, ele manda você sair da sala. Ele não quer parar para pensar com você que sistema seu que desfuncionou que tá levando você a ter aquela dorzinha de cabeça. Ou você chega lá com enxaqueca, morrendo, ou você não tem que ir lá, entendeu? Você só tem que ir na farmácia comprar um gel. Então, é cultura médica que se pregou na cabeça. Agora, a pessoa tem que entender aquilo que eu falei. O corpo, ele dá sinal. Começa a localizar uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. É sinal que já tá muito errado o seu corpo. Entende? Começa a dar uma falta de energia, começa a comer à tarde e querer dormir a tarde inteira, aí a pessoa não entende que só porque tem isso ela tem que correr atrás de ver. Aí ela espera isso chegar no agudo, no crônico, para daí ir atrás, entendeu? Ô Isa, mas elas pensam assim, mas essas coisas acontecem, é natural da idade, porque quando eu era mais jovem eu não tinha esses problemas. Porque quando você é mais jovem, teu corpo não tem tanta toxina, teu organismo, tá? Ele já não tá tão sobrecarregado no longo dos anos que você ingeriu toxina, né? A ponto de ele não absorver o mínimo do básico da comida que você come, porque o corpo tá mais limpo, ele absorve melhor. Até daquele arroz branco, do feijão só, da carne e da alface com tomate. Tudo bem. Então ele processa melhor. Você corre mais, você tem mais pique, porque você ainda é criança, você joga um pouquinho mais para fora. A partir que o tempo vai passando, que o teu organismo vai ficando mais sobrecarregado, mais desgastado, até pela falta desses nutrientes que você não suplementou. Aí ele vai, o próprio tecido dos órgãos vai ficando mais fracos conforme vai passando o tempo. E ele não consegue mais ter eficiência, esse organismo, é onde você sente mais, né? Apesar de que isso já não tá mais uma realidade, porque a gente já tem criança que tem sintoma de velho, seja de pressão alta, de falta de energia, obesa. É porque na gestação já faltou nutriente. Faltou nutriente na gestação e a mãe estava tão intoxicada. Gente, não existe olho verde, tá? Só azul e castanho. O verde é o azul com amarelo de toxina. Não existe olho verde. Uma criança que nasce com olho verde, na verdade, ela teria que ter olho azul, azul piscina. Ela já nasceu intoxicada. Tá? Eu atendo crianças desde às vezes o nascimento, tá? Eu atendo crianças com convulsão, com 3 meses de idade. Então, você filma o olho delas castanho, do bebê. O olho já tá todo intoxicado, ou seja, a criança recebeu toda a toxina da mãe. A criança já nasceu intoxicada, já nasceu desnutrida. E aí, a mãe nem suplementa para amamentar,
para o leite dela ter nutriente. Ai, mas o meu leite não sustenta. Claro, ela não tem nutriente, como que vai passar nutriente? Meu leite, o bebê não cresce porque meu leite é fraco, porque ela não tem nutriente, não suplementou na gestação, não suplementou. Meu professor, Dr. Marco Marcondes, ele fala assim, gente, até a vaca quando vai emprenhar, eles separam o piquete e dá uma nutrição para preparar para o bezerro nascer forte. Depois, quando a vaca vai lactar, que vai ter que dar o leite para o bezerro, eles dão a suplementação para o leite da vaca ficar forte. E o ser humano não faz isso nele. Ele fica indignado, meu professor. Ele é geneticista. Como assim? Se o homem, ele raciocinou que a vaca precisa disso, mas ele não raciocina que o ser humano precisa disso, da suplementação. Conforme o que vai acontecer na vida dela, com o corpo dela. Como assim? Muito contraditório. É muito contraditório, né? Para você ver como é uma questão de cultura, tá? De raciocínio. Então, o que a gente quer passar aqui para vocês, né? Esse raciocínio correto de viver, de ter saúde. É isso aí, Fernanda. E falando em raciocínio correto, Isa, o que a pessoa não deve fazer com relação à suplementação? De repente ela tá percebendo, né? Nossa, eu preciso. Aí ela quer suplementar, mas de que forma que ela não pode fazer que não vai dar certo? Ela não pode fazer de jeito nenhum a olho, de jeito nenhum, achar. Porque muita gente vem aqui. Mas eu tô tomando umas coisas naturais, umas vitaminas naturais, né? Tô tomando vitamina D, tô tomando isso, tô tomando aquilo, né? Tô tomando ácido fólico, eu tô com uma paciente com o fígado inflamado e a gente achou a causa da inflamação do fígado dela. Ela tá tomando ácido fólico em excesso, inflamou o fígado. Porque ela quer engravidar e ela viu na internet que às vezes a mulher que não engravida falta ácido fólico. Aí ela tá tomando ácido fólico a 5 miligramas, não pode. Tá? Inflama o fígado. Essa miligramagem, e ela tá tomando faz 3 anos. Quando a mãe engravida, ela toma ácido fólico por 3 meses a 5 miligramas. 3 meses. Tá? Então, não pode achar, vê lá na internet. Eu acho que eu preciso disso. Eu acho que eu preciso daquilo. E no olhômetro, não pode. Ela tem que ir atrás de fazer exame, de entender se precisa daquilo. Na internet falou que o sintoma parece com o que eu sinto. Na internet falou que precisa de ácido fólico. Vai lá no laboratório e mede o ácido fólico. Se ele tiver acima, não pode tomar, né? Se ele tiver muito abaixo, aí pode tomar, né? Só um pouquinho abaixo, menos miligrama. Tá normal, beleza. Tá muito baixo, tantos miligramas a mais, mas só por um tanto de tempo. A gente que é o terapeuta, a gente estuda qual suplemento você tem que suplementar mais tempo para o corpo poder fazer a absorção e qual é menos tempo. Então, tudo que você pensar que você tem que suplementar, você tem que fazer exame para saber se aquilo realmente falta e não achar. Não ir no achismo, nem no olhômetro. Tá? Então, a forma correta da suplementação seria... Com monitoramento. Suplementação requer monitoramento. Não é assim. Tem que ter monitoramento, ponto. Não pode. E não pode ir para academia, gente, para emagrecer, tá? Faltando os nutrientes, pelo amor de Deus. Aí você às vezes até dá uma emagrecida, porque você queimou as calorias, mas aí você ganha uma artrose no joelho. Tem um monte que vem aqui assim, tá? Isa, eu preciso emagrecer, mas eu não posso mais fazer exercício, porque eu tava fazendo academia, rompeu o tendão do braço. Começou a doer meu joelho. Muitos vêm aqui assim. Então, a gente não pode fazer academia sem suplementar, Fernanda. Porque pensa, vamos raciocinar junto, né? Você que tá aí assistindo, né? Pensa junto aqui comigo. Vamos supor que você tem uma loja. Aí você vende 3 vezes mais do que você tem em estoque. Aí você não consegue cumprir e entregar. O que vai acontecer? Você não pode querer ir daqui a Curitiba, né? E chegar lá com 1/4 de tanque do carro. Vai parar no meio do caminho. Então, se você pode pôr meio tanque, se você só vai dar uma andadinha no centro da cidade. Agora, se você vai daqui a Curitiba, você não pode pôr só meio tanque de combustível, você tem que pôr mais, entende? Então, você não pode ir na academia
que você vai forçar músculo, forçar junta, aí você vai forçar tuas cartilagens, teus ossos, e aí o osso já tá fraco, aí já não tem nutriente de cartilagem, aí já não tem testosterona de músculo, aí em vez de emagrecer, dá um tilt, entende? Então tudo que você vai fazer, você tem que pensar na economia do corpo. O corpo é igual à economia financeira. Você não pode gastar mais que o teu salário, senão você fica endividado. Se você comprar mais do que você ganha de salário, você fica endividado. E daqui a pouco você fica endividado de um tanto que você não consegue comprar mais. É assim que a gente adoece. E também não é porque você está com sobrepeso que você tem nutrientes. Não, que você tem um monte lá de coisa para queimar lá na academia. Porque não é só a gordura que quando você esforça para o exercício intenso, não é só a gordura que ele precisa para dar energia para você fazer o exercício. Ele precisa de nutriente para manter uma estrutura que você vai forçar lá na academia, né? Então, é esse paradigma que as pessoas têm que quebrar, sabe? Aí elas usam, Fernando, o corpo muito mais do que elas podem em tudo, tanto para pensar quanto para abraçar. Sabe, o corpo não tem a matéria-prima que ele precisa, por isso que o brasileiro é doente, você entendeu? Não tem a suplementação. Não tem a suplementação, você entendeu? Nossa cultura não prega isso e tem que começar as pessoas a verem diferente, a raciocinarem o porquê. Não é assim, ela mandou suplementar. Eu explico tudo isso, tá, para o paciente que vem aqui. Porque ele tem que entender, não é porque eu falei, a terapeuta mandou, eu tô tomando. Não, pra que é? Por que é? Ó, seu exame aqui, tá vendo? Ó, precisa. Isso aqui tá funcionando assim, 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 porque tá faltando esse, ó. Entendeu? Então, Isa, dá uma dica prática aí pra gente, com essa consciência agora de tudo que você passou pra nós, pra gente poder já começar a praticar em casa. Tá, uma dica prática, gente. Não vai atrás do suplemento da moda. Não é o que está na moda na academia. Isso é a dica prática de hoje. Não é o que está na moda na academia que você precisa tomar. Não é o que o blogger famoso tá falando que ele toma, que você vai, porque você acha que ele é legal, então você vai tomar também. Não é o que a atriz de Hollywood ou lá da Globo ou de outras emissoras que você é fã, um cantor, um ator, ele tá lá fazendo na vida dele que vai funcionar da mesma jeito para você, tá? Para ele funcionou, para você não funciona. Então, qual que é a dica prática? Gente, não pode suplementar por achismo, ou porque tá na moda, ou porque com o suplemento que é da moda. Vai atrás de monitorar qual o suplemento que você precisa e suplementa. Vendo suplementos sempre de laboratórios confiáveis que manipulam de forma que o seu corpo absorva, tá? Que não é uma questão de ser caro ou barato. Às vezes a pessoa, porque o seu ídolo da moda tá usando um suplemento lá que é caríssimo, vai lá e compra, e não é assim. Às vezes, porque é caro, não significa que é eficiente. E que deu certo para ele. Deu certo para ele, necessariamente não vai dar certo para você. Então, essa é a nossa dica prática de hoje. Antes de suplementar, vai ter certeza que você precisa daquele suplemento. Façam exames. Se você vê na internet, eu acho que o sintoma que eu tô sentindo eu preciso de B12. Vai fazer um exame de B12 para ver se realmente o seu corpo precisa. Dentro do que eu vi na internet, eu preciso o sintoma combina com quem falta ácido fólico. Vai no laboratório, mede seu ácido fólico, vê se realmente você precisa. Isso é dica de ouro, gente. Isso é dica de saúde. Mais alguma pergunta, Fernanda? Era só isso. Era só isso? Gente, muito obrigada pela presença. Espero que todas essas dicas que a gente tem dado para vocês ajude a vocês a galgar mais saúde. Fiquem com Deus. Um excelente dia. Tchau, tchau para vocês.